Vamos fechar os olhos e aproveitar esse ambiente que a música proporciona e vamos entrar em sintonia com essa vibração amorosa nessa casa de amor, nessa casa do Evangelho. Vamos nos sintonizar com a figura amorosa do Mestre Jesus, sabendo que Ele se faz presente, como Ele mesmo nos disse, que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, em nome da sua lição, do seu ensinamento, Ele também ali estaria. E é em nome desse Mestre que nós iniciamos a nossa atividade de palestra hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite. Então, hoje nós vamos dar sequência nesse estudo do livro Vinha de Luz e a lição de hoje se chama Reino Interior. Mas também, por hoje ser um dia que aqui no Brasil comemoramos o Dia dos Namorados, mas se a gente for olhar lá atrás como tudo isso começou, ele é também um dia do amor, não só o amor do casal, né? Então, eu resolvi também trazer algumas questões relacionadas a esse tema tão importante, tão crucial, não é? Nas nossas vidas, no nosso processo de crescimento, que é o amor. Mas nessa lição do Vinha de Luz, que é um desses livros maravilhosos que reúne mensagens psicografadas por Chico Xavier e ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Sempre que a gente lê uma dessas mensagens, e a gente recomenda que todos tenham em casa esses livros, porque são mensagens universais, muito atualizadas, que discorrem sobre o Evangelho de Jesus, porém com uma precisão, uma lucidez e uma atualização impressionantes. São mensagens de vida para nós. Nós costumamos, por exemplo, abrir ao acaso alguma dessas mensagens em algum momento do nosso dia, pela manhã, à noite, antes de dormir, não é? E também podemos fazer no culto no lar um estudo sequencial de todas as mensagens, junto com o estudo das obras espíritas, o Evangelho, o Livro dos Espíritos. E a lição de hoje ela é interessante, como todas as outras, mas particularmente ela fala sobre o reino interior e aquilo que acontece lá fora. Eu sempre digo que essas mensagens são para nós que preparamos as palestras. Essa particularmente eu me reconheço bastante nela, porque eu sempre sou de uma família que sempre muito preocupada com as questões sociais. Ainda sou, permaneço com essa preocupação. Trabalhei, me aposentei no Serviço Público de Saúde em São Paulo, muito orgulho, trabalhei muito no serviço público, ajudei a construir o SUS, Sistema Único de Saúde, e eu tenho sempre muito orgulho e alegria de contar essa história para os meus filhos, para as pessoas. E sempre me sensibilizei muito com a questão lá fora, né? Com a questão do país, do planeta, e
e isso é algo que eu trago da família do meu pai, uma família também que sempre se preocupava muito com essas questões. Mas eu me lembro quando eu era mais jovem que meu pai, que já era espírita, na verdade meu avô se tornou espírita em 1930. Então, quando meu pai nasceu em 32, eles já eram espíritas, o pai e a mãe deles, meus avós. E meu pai sempre dizia: olha, tá certo essa preocupação, eu também me preocupo, tudo. Porém, ele dizia: você não pode se descuidar daquilo que é seu, pessoal seu, no sentido do seu desenvolvimento. Porque quando nós nos desenvolvemos, quando nós buscamos uma evolução espiritual, quando nós mudamos os nossos hábitos, quando nós caminhamos por uma reforma íntima, nós podemos fazer isso com muita força, porque depende muito de nós mesmos, depende da nossa vontade. É claro que depende das oportunidades que a gente tem. Mas como eu, por exemplo, que nasci num lar religioso no sentido mais profundo da religião, no sentido da religião como uma religação, uma conexão com o alto, uma conexão com Deus. Nesse aspecto, inclusive, eu aprendi muito com meu pai, porque meu pai, como ele, durante a vida, ele era, nas cidades que ele passava, uma autoridade, porque ele era do Banco do Brasil, naquela época o Banco do Brasil era algo muito importante, e o gerente de Banco do Brasil de uma cidade interior era mais poderoso, às vezes, até do que o prefeito. E meu pai, por ser espírita e gerente de Banco do Brasil pelo interior afora, ele sempre que chegava numa cidade, ele se comunicava com o padre da igreja, ele entrava em contato com o pastor da igreja evangélica, se tinha um bispo da região, ele logo marcava uma reunião com esse bispo. E ele nos ensinava muito a respeitar as religiões, a conhecer a história das religiões. E sempre estava envolvido nos tais cultos ecumênicos que ele mesmo organizava. Então, é muito interessante isso, essa visão da religião como um processo que não se resume a você dizer eu sou isso ou eu sou aquilo. Eu frequento tal templo, eu frequento tal igreja, eu frequento tal centro. Mas essa verdadeira religião, essa fazer de nós mesmos, do nosso lar, este templo religioso. Porque de que adianta eu frequentar o centro toda quarta-feira, ou às vezes mais de uma vez por semana, ir à missa todos os domingos, ou às vezes mais do que isso, ou frequentar a igreja evangélica assiduamente, ou outro culto qualquer, se eu não incorporo todos esses ensinamentos e se eu não faço em mim as transformações que eu escuto ou que eu prego. Então, nessa lição aqui do Vinha de Luz, quando Emmanuel discorre sobre essa passagem do Evangelho, que é Paulo aos Romanos, onde Paulo diz assim: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para os outros. E diz Emmanuel: não podemos esperar por enquanto que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos, de todos os povos. Nós gostaríamos disso, não é? Quem não gostaria que nós já estivéssemos no chamado mundo de regeneração, um mundo de mais amor, que não precisasse de guerras, que não admitisse guerras em hipótese alguma, onde havia uma distribuição maior das riquezas, onde todas as pessoas tinham oportunidades de crescerem, de se alimentarem, de serem felizes, de se desenvolverem, não é? Onde imperasse realmente um reino do amor e da paz.
Todos nós queremos esse paraíso, queremos esse planeta desta forma, inclusive bem cuidado, coisa que não está acontecendo. Porém, diz aqui Emmanuel que é muito difícil você imaginar que esses ensinamentos vão de uma forma abrupta ou de uma forma acelerada envolver e transformar todos os povos. A influência dele, do Evangelho, é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Porque mesmo vivendo num mundo com tantas agressões, com tantas contrariedades, com tanto sofrimento, nós podemos, no nosso processo pessoal, a partir da nossa intenção, da nossa vontade, do nosso esforço, nós podemos crescer e podemos evoluir. E isso reverbera ao nosso redor. Interessante, porque a ciência já prova isso. Hoje nós temos as teorias dos campos mórficos, os chamados campos morfogenéticos, que são campos de informação que podem ser mudados a partir do momento que um certo número de pessoas, de coletividades, comunidades, mudam o seu jeito de pensar e de ser. É uma teoria da biologia, essa teoria dos campos mórficos, e que a gente vê que os ensinamentos trazidos pelo Espiritismo, principalmente as obras de André Luiz, já falam sobre isso em inúmeros dos seus livros. Falam sobre esses campos de informação. Falam como é possível, a partir desses campos, modificar uma realidade. Inclusive, hoje, a ciência fala de algo que é incrível, que é a chamada epigenética. Não é só a genética que age sobre nós, nos nossos comportamentos ou nas nossas características pessoais, nas nossas doenças. Não, existe uma condição também de um campo de informações que podem impactar o nosso genoma, o nosso coletivo de genes, e a partir desse impacto pode mudar a nossa realidade. Portanto, se um espírito encarna numa família e esse espírito traz em si uma predisposição muito grande para desenvolver, por exemplo, uma doença mental, uma esquizofrenia, uma outra doença grave, e a gente sabe que existe sim um caráter hereditário e genético nessas doenças, como também tem nas dependências químicas, não é? Nós sabemos que a depender daquela família, a depender do comportamento e da atitude daquela família, dos pais, do que aquela pessoa recebe, ela vai desenvolver mais ou menos aquela sua predisposição. Isso vale em todos os sentidos. Portanto, aquela ideia de algo, não é, estabelecido de uma forma imutável, hoje nós sabemos que não é bem assim, que existe toda uma dinâmica no existir humano, no adoecer e no curar. Por que algumas vezes nós obtemos aqui com os nossos trabalhos resultados positivos de cura, não é? Será que isso é algo que é desconectado com o que a pessoa traz? Será que essa pessoa já não traz em si também uma predisposição a se curar? Será que vai fazer diferença se aquela pessoa vem com muita fé, com muita vontade daquela cura, ou se aquela outra vem e não tem confiança naquele tratamento? Isso vai fazer uma diferença? Nós sabemos que sim. Isso tudo são campos de informação. É muito interessante isso. Então,
Cada espírito, diz Emmanuel, possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Cada um de nós é um ser único, diferente. Mesmo irmãos, quem tem filhos, 2, 3, 4, sabe que cada um é diferente do outro. Obviamente que tem semelhanças, uma educação semelhante, algumas tendências semelhantes, mas cada ser, ele traz um conteúdo de informações, principalmente se a gente reconhece que o ser é eterno e que ele já viveu muitas vidas, ele traz muitas dessas informações para essa encarnação atual. E também nós sabemos que muitas vezes os nossos comportamentos, as nossas atitudes são influenciadas por padrões familiares que se repetem. Isso também nós precisamos estar atentos, não é? Então diz aqui Emmanuel: neste plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. E aqui nós temos o exemplo inconteste na história da humanidade e do cristianismo, que foi a profunda transformação aqui sofrida, né, pelo discípulo Paulo de Tarso, não é? Naquele momento, naquele percurso dele, não é? Inclusive numa viagem onde ele tinha como missão seguir a perseguição aos cristãos, que ele acreditava que era o justo e o certo a ser feito, de repente ele se conecta com Jesus. Jesus vem até ele. Obviamente que ele já era um espírito preparado, escolhido no plano espiritual. Mas ele poderia ser uma pessoa tão fechada com seus próprios dogmas anteriores, com a sua religião anterior, da forma como ele aprendeu, que ele poderia não ter visto o mestre, ele poderia não ter sentido, apesar da presença de Jesus ali, incorporado ali na frente dele. Uma presença luminosa tão forte que o cegou. E justamente quem vem ao seu alcance, quem vem tratar dele, acolhê-lo, é justamente um dos discípulos de Jesus, Ananias, ao qual ele se dirigia para persegui-lo. Enfim, o que nós percebemos ali? Que aquele homem imediatamente faz uma transformação profunda e nunca mais será o mesmo. Passa a ser um dos maiores apóstolos de Jesus, preparado para conversar com inúmeros povos, com os gentios, com os romanos, com inúmeros povos, até porque ele era um homem muito culto e era respeitado pela sua história, pela sua cultura. Mas mais do que isso, Paulo de Tarso entendeu, compreendeu e se abriu para o ensinamento amoroso do Cristo. Ele abriu seu coração para entender aquela mensagem. E ele era já uma pessoa amorosa, preocupado com a sua coletividade e a sua comunidade, embora de uma forma equivocada com relação a Jesus. Mas esse seu potencial amoroso, esse seu olhar para a coletividade foi muito importante para que o Evangelho do Cristo atingisse todo o planeta como ele atingiu. E Paulo de Tarso fazia, cada lugar que ele chegava, ele criava comunidades baseadas em laços afetivos e amorosos. Isso é muito importante. E isso faz uma conexão da nossa palestra de hoje com a lição aqui do Vinha de Luz
e com o tema do dia, que é o amor. Nós sabemos que não é possível imaginar um desenvolvimento, um crescimento, seja pessoal ou seja coletivo, se ele não passa principalmente pelo amor, pela disponibilidade amorosa, por criar laços afetivos que congreguem as pessoas. Esta casa aqui, por exemplo, que tem o nome de comunidade, um nome que veio a partir de uma inspiração. Não seria um centro, embora o centro é um nome sempre muito forte, não é? Mas a inspiração veio que seria uma comunidade. E nós nos esforçamos para ser essa comunidade. E é essa força desta comunidade, dessa fraternidade, na minha observação, que nos mantém grandes no sentido de estarmos crescendo, que fez com que a gente passasse por um período tão difícil que foi a pandemia, onde todos os nossos trabalhos foram temporariamente interrompidos. Depois nós rapidamente criamos cursos, atendimentos online, que foi o grande aprendizado dessa epidemia como um todo, mas nós mantivemos entre nós o contato fraterno e amoroso. Eu acho que mais do que o enfrentamento da Covid, talvez o enfrentamento mais importante que a gente tenha feito foi o enfrentamento das divergências políticas, ideológicas. Não que nós não a tenhamos, não que nós não saibamos a opinião de um e de outro, e que é muito diferente muitas vezes da nossa, mas isso não impediu que nós seguíssemos como irmãos. E isso é um ensinamento muito importante. Porque hoje eu tenho uma concepção, uma ideia, um olhar da realidade baseado em todas as crenças que eu tenho, na educação que eu tive, mas eu posso, a partir da própria realidade, algum sinal de Deus aí para nós, né? Isso acontece, tem importância. A gente aproveita esses sinais para a gente dar uma desligadinha nos celulares, para que Deus não precise de novo nos lembrar, não é? Que estamos com os nossos celulares. Aliás, essa questão do celular e a questão das comunicações, um dia desses um companheiro nosso postou no grupo, que foi o Sérgio, postou no grupo nosso, esses grupos de WhatsApp que a gente tem, dos trabalhadores aqui da casa, postou uma fala antiga, né, no tempo que Chico Xavier ainda era vivo, quando Chico Xavier fala a algumas pessoas, preparem-se, porque daqui a alguns anos vocês terão aparelhos eletrônicos, aparelhos em casa, que vão facilitar a comunicação de vocês com os espíritos desencarnados. Olha que coisa incrível, né? A gente sabe que essa transcomunicação já existe. A gente sabe disso. Uma vez eu presenciei uma situação assim. Eu trabalhei muitos anos e agora voltei a trabalhar no Hospital Espírita Eurípides Barçanufo, Casa de Eurípides. E uma certa vez nós estávamos numa reunião, acho que a Isabela, que é a diretora clínica lá da casa hoje, nem sabe dessa história. A gente estava numa conversa com membros da diretoria, numa sala, o computador estava ligado e a gente estava discutindo um determinado assunto, não me lembro muito bem o que era. E de repente a gente percebeu que chegou uma mensagem, como se ela tivesse entrado no e-mail lá da casa. Mas não era claro de onde vinha essa mensagem. Só que chegou, fez aquele barulho no computador, a gente foi olhar e era uma mensagem sobre o assunto que a gente estava conversando, esclarecendo a questão que a gente estava ali em dúvida. Então, esses fenômenos podem acontecer.
E isso, claro, isso vai mudar muita coisa, mas nós não precisamos de nenhum aparelho eletrônico para nós nos mantermos conectados com o mundo espiritual. Se vocês perceberem, cada dia que passa, existem mais fenômenos nesse sentido. Por quê? Porque nós já estamos passando por esse processo de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Esse processo não é algo que vai provavelmente acontecer um cataclisma e termina tudo e de repente os espíritos são jogados para viver em outros planetas. Provavelmente essa mudança vai acontecer de uma outra forma e eu e muita gente acreditamos que já está acontecendo. Mas a lição aqui de Emmanuel, ela está dizendo para que nós não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. Paciência, paciência, não é? Amor, consideração, porque na verdade, quando nós nos colocamos como donos da verdade, que só nós sabemos e que o que nós estamos acreditando é o certo, mesmo que seja realmente certo, mas aquele nosso irmão que não está tendo a mesma oportunidade que nós de virmos aqui, de conhecermos mais sobre o mundo espiritual, ou às vezes de fazer um trabalho terapêutico, um processo terapêutico, aquele irmão, ele está ali em conexão conosco, não é? E muitas vezes cabe a nós, isso é difícil. A gente acha mais fácil, às vezes, uma separação, me desligo, não quero falar com esses irmãos, vamos criar um grupo que pensa assim, outro grupo que pensa não sei de que jeito, aí vai aproximando Natal, a gente vai tentando fazer um grupo único, porque Natal é um momento de muito amor no planeta, não é? Às vezes não dá certo, porque tem aquele que é muito persistente e que acha que mesmo no Natal ele tem que ficar convencendo o outro de que ele está certo, não é? Mas se eu tenho uma tranquilidade, uma serenidade, se eu não estou disputando com a outra pessoa, se eu estou sereno com a minha opinião, com o meu comportamento, por que não me colocar no sentido de ouvir o outro e quem sabe, escutar essa verdade que o outro também está trazendo. Então essa escuta é amor. Essa disponibilidade de estar ao lado da pessoa, mesmo que eu divirja dela em vários temas, isso é amor. Amor é reconhecer o outro, como diz um grande cientista chileno, biólogo, Humberto Maturana. Ele diz que amar é reconhecer o outro como legítimo outro na convivência. Reconhecer o outro. Reconhecer aquele que é o seu companheiro, a sua companheira. Reconhecer que aquele filho está trazendo um questionamento ou tem um comportamento que está lhe desafiando e que, embora você tenha um compromisso de educá-lo, e muitas vezes essa educação precisa ser firme, não é? Ninguém precisa bater, mas você pode dar um murro na mesa e falar, você me respeite, porque eu sou sua mãe, porque eu sou seu pai, porque eu quero o seu bem. É possível fazer isso? É possível, mas antes disso, é possível e é necessário abrir o seu coração, ser amoroso. Ser amoroso, mesmo que aquele filho te desafie. Se você prestar bem atenção, ele está trazendo questões parecidas com você. Porque às vezes a gente projeta no outro coisas que nós não toleramos em nós mesmos. Gente, eu fiz um tanto de imagem bonitinha aqui, estou esquecendo de mostrar elas. Espera aí. Aqui é Jesus na sua coletividade amorosa com os espíritos, né, com os apóstolos.
Aqui a nossa comunidade, aqui o nosso grupo Mães de Luz, como tem muitos outros grupos, e que formam um coletivo muito amoroso, que tem ajudado muitas mulheres, tem vários outros coletivos. E aqui eu trago uma expressão do amor que é muito genuína, que são as crianças. A criança, aquele espírito quando ele encarna, e é por isso que Jesus disse, deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Por que Jesus disse isso? Porque a criança, ela passa por um esquecimento das questões anteriores e as crianças estão mais conectadas com a essência amorosa. As crianças são capazes de brincar entre si sem preconceito. Os preconceitos de cor, de raça, de gênero, de opção sexual, eles vão sendo incorporados pelas pessoas a partir de uma educação equivocada, a partir de preconceitos que são dos adultos, porque a criança, ela é amorosa na sua essência. E nós precisamos nos assemelhar a elas em muitos momentos, sem perder a noção e sem nos distanciarmos do que somos hoje, seres adultos, com as nossas responsabilidades, com um jeito diferente de olharmos e nos relacionarmos com o outro. O amor de uma família equilibrada, de uma família unida. Como essa imagem é bonita, como ela nos inspira, como é bom, não é? As crianças crescerem num lar amoroso. E como é importante para as crianças olharem para o pai, olharem para a mãe e terem os pais como aquele exemplo, como aquele espelho, sentirem o amor que une aquele casal. E o contrário, como é difícil. Eu acompanho muitos casais e, infelizmente, tem muitos que, quando nos procuram, já procuram num processo de separação. E como é difícil e como é doloroso para o terapeuta, muitas vezes, sentir-se impotente diante da rigidez de um daqueles cônjuges ou diante dos desequilíbrios, não é? E da dificuldade de olhar para aquele companheiro, aquela companheira e abrir mão da sua verdade absoluta. Como é difícil, muitas vezes, aquela pessoa sentir que ela não tem mais nenhum sentimento por aquela outra, mesmo que já tenham passado 30 anos de convivência. Não ficou a amizade, e sem amizade não tem como seguir numa relação de casal. Porque a relação de casal, ela se sustenta muito mais no amor fraterno, no respeito ao outro, na consideração para com o outro, na diferença que o outro apresenta e que eu aceito. Mais do que o amor romântico, mais do que aquele amor que une o casal através de um amor muito profundo, também muito importante, que é o amor da sexualidade, não é? Como nós dizemos, a química, uma química entre aquele casal é importantíssima. Sem essa química também não tem jeito, é muito difícil. Mas essa química não é algo dado que é desse jeito, vai ser desse jeito a vida inteira. Essa química, ela é preparada todos os dias. O homem é diferente da mulher, a mulher tem algumas pretensões ou quer de um jeito, o homem de outro. Mas se você tem amor no seu coração por aquela pessoa, consideração e humildade, que às vezes o que a gente não tem é humildade, a gente é arrogante. A gente quer que o outro faça daquele jeito. E muitas vezes a gente não fala para ele, não, a gente quer que ele adivinhe. Isso é muito típico nosso, né? Tem gente rindo aí e eu sei que é assim mesmo.
Na terapia de casal é muito interessante, porque às vezes a única coisa que o terapeuta faz é colocar um para falar para o outro. Mas o que é mesmo? Ah, eu nunca gostei daquilo que você fazia, mas você nunca me falou. Eu achei que você estava até gostando. Então, é essa comunicação, esse escutar o outro, essa humildade de pensar, não, quem sabe eu não tenho a razão absoluta. Portanto, aqui nós vamos chegar naquela questão que é esse amor do casal. Já que estamos dia dos namorados, vamos falar um pouco sobre isso. Que é uma experiência a mais rica que um ser humano pode passar. Sabem por quê? Porque o nosso amor como mãe, como pai aos nossos filhos, ele é incondicional. É claro que a gente pode ter dificuldades, às vezes aquela mãe que não tomou integralmente a sua mãe, ela tem dificuldade de ser mãe e às vezes ela abandona afetivamente a criança e a criança vai sofrer um trauma muito grande. Às vezes aquele pai, aquele homem, também teve muita dificuldade na sua família de origem e ele não vai se conectar com seu papel e sua responsabilidade de pai como ele deveria. E as crianças vão sofrer. Mas, muitas vezes, esse relacionamento, ele começa de uma forma forte, ele começa de uma forma consistente. Eu gosto dos autores que dizem que o amor entre o casal é algo espiritual. Você precisa cuidar desse amor, cultivá-lo, como se ele fosse um vaso de cristal, que você cuida, que você sustenta e que o outro sustenta junto com você. Porque se de repente você solta a mão, o vaso cai e quebra. Existem dificuldades, existem muitas dificuldades. Existem dificuldades que são do humano, existem padrões que não fazem o outro feliz. Existem situações onde um se sentiu muito ferido pela deslealdade do outro, pela traição do outro. E às vezes isso é definitivo para separar um casal, mas não necessariamente. Não necessariamente, porque pode ser que num trabalho terapêutico você possa perceber todas as circunstâncias e você pode olhar para aquela pessoa e dizer: foi horrível o que aconteceu. Eu me senti muito mal, me senti humilhada, me senti humilhado, me senti péssimo, mas eu não gostaria de terminar essa relação. E aí é possível você olhar para o outro e reconhecer o outro na sua humanidade, desde que esse outro esteja profundamente tocado e arrependido da atitude humana que teve, uma atitude humana de grave, que feriu muito a outra pessoa, que feriu a relação. Mas não necessariamente significa que não há uma solução. Sempre há uma solução. Quando há amor, quando há fraternidade, quando há um reconhecimento de que é possível mudar e de quem sabe, não é? Tem algo em mim, às vezes uma lealdade invisível, a minha mãe que passou por isso também. Isso a gente vê muito nos processos terapêuticos. Uma lealdade à mãe. Uma mãe que passou por uma situação assim e não enfrentou, porque se você também não enfrenta, se você não aponta o dedo, não diz que aquilo é inadmissível, que você não aceita aquela situação, se você finge que nada aconteceu, se você tem medo de enfrentar essa situação, não tenha dúvida, um filho, uma filha sua, seu, vai repetir essa história em lealdade a você. Então não se trata de não reagir, se trata de olhar um e o outro e perceberem que estão dois seres humanos e que cometeram erros, mas que é possível, quem sabe, um caminho de reconciliação. Eu tenho visto isso no consultório e quando esse casal consegue, de uma forma madura, passar por toda essa dor, passar por toda essa situação e persistir na relação,
é como se fosse um amor à segunda vista. É um outro casamento. E a tendência é que ele dure muito mais do que ele duraria se não tivesse acontecido aquela situação. Tá? Então, esse amor que une um casal, seja ele um casal heteroafetivo, homoafetivo, não importa. Essa relação a dois do casal é uma relação que exige de nós um crescimento, uma maturidade e, ao mesmo tempo, exige de nós também nos lembrarmos daquela postura da criança, aquela postura inocente, amorosa da criança. Exige de nós um crescimento espiritual, mais do que qualquer outro tipo de relação. E com certeza, se nós conseguimos, não é, passar por essa experiência, vivermos essa experiência, nós vamos nos desenvolver espiritualmente muito mais do que se nós passarmos a vida toda nossa com dificuldades e sozinhos. É isso que a gente observa no dia a dia. E é tão bom, não é? Envelhecer junto com aquele companheiro de 40, 50 anos. É muito bom. Exige muito de cada um. Exige uma abnegação, exige uma entrega, exige um reconhecimento, exige que eu seja realmente uma pessoa espiritualizada, madura, porque do contrário, isso não é possível. O amor entre duas pessoas, um amor de casal, só é possível entre dois adultos. Porque se um deles fica na criança, se um deles quer que o outro seja o pai que ela não teve, ou a mãe a qual ele é muito apegado, não vai dar certo. Por isso que nós precisamos tratar de nós individualmente, cuidar de nós, mudar, perceber, olhar para nós mesmos. Será que eu estou repetindo? Será que eu estou vivendo uma simbiose aqui da relação com minha mãe e agora eu quero que a minha esposa faça o que minha mãe fazia? Não é? Será que eu não me despedi da minha família de origem para que eu me coloque inteiro como um ser adulto que eu sou nessa relação atual? Então são questões que precisam de uma reflexão. E se a gente se basear no Evangelho de Jesus, aqui surgiu essa imagem de Nossa Senhora. Só Nossa Senhora mesmo para dar conta de muitas situações assim, de muitos relacionamentos difíceis, né? Onde a gente tem dificuldades. Nós vamos fazer uma pequena vivência agora, nós temos 5 minutinhos. Vou pedir para vocês fecharem um pouquinho os olhos. Respirarem, sentirem os pés tocando o chão. E traga agora, na sua tela mental, no seu pensamento, uma pessoa com a qual você quer hoje, nesse dia, dia do amor, não é o dia só do namorado, o dia do amor, alguém que você ama e que você nesse momento quer se encontrar com essa pessoa. Talvez seja alguém que você ama muito, mas que nesse momento você está um pouco distante dela ou dele, seja por que motivo for. Primeiro, se conecte com o seu próprio coração, seu cardíaco, respire aí. Sinta o seu coração aberto. Se perceba como uma criança feliz, brincando com outra criança. Se perceba como alguém que nesse momento recebe e se inspira na figura amorosa do Mestre Jesus. Se coloque em conexão com o seu eu superior, essa essência divina que habita em nós, que somos nós. E perceba
a chegada dessa outra pessoa. Como se vocês dois estivessem um diante do outro e você se imaginasse sentado num lugar bonito, um lugar especialmente preparado para esse encontro, um lugar na natureza. E nesse lugar, nesse encontro, você olha bem nos olhos da outra pessoa. Olhe nos olhos dela. E diga para ela assim: eu vejo você. Eu vejo você. E eu amo você. O meu amor por você é real, é verdadeiro. E nesse momento eu me permito viver esse amor que eu tenho por você. Eu reconheço você como legítimo outro na convivência comigo. Eu respeito você no que você é. E o meu amor por você não está em questionamento. Veja como você percebe a reação do outro diante de você, como se você se colocasse também no lugar dessa outra pessoa. Veja como essa pessoa recebe essa declaração de amor que você faz neste momento. Apenas observe. E veja se nesse momento você sente vontade de se aproximar dessa pessoa. Talvez você queira fazer uma reverência, baixar sua cabeça para ela. Talvez você queira estender seus braços e abraçá-la. Faça isso, sem medo. Se ela oferece alguma resistência, continue abraçando. Deixe que o seu coração expresse o seu real sentimento nesse momento. Pode ser um filho, pode ser o companheiro, a companheira, pode ser um amigo, uma amiga. Passe por essa experiência. E agora, imagine que vocês dois se afastam um pouquinho. Se levantam, se estiverem sentados, imaginativamente. Se afastam mais um pouco. E imagine que neste momento você fecha os olhos e você sente em você, no seu corpo, esse amor que você expressou e que você recebeu. Ele é seu. Ninguém tira de você. Ele está no seu coração. Imagine que você se volta agora, caminha como se estivesse voltando para cá, trazendo as impressões desse gesto, dessa vivência no seu coração. Volte para cá, vamos dar o passe individual então. E vamos receber esse passe. E assim nós vamos terminando nosso encontro aqui dessa noite, agradecendo esta oportunidade e dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.